Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus para todos os irmãos. Deus os abençoe nessa noite chuvosa, essa noite um pouco diferente, nós não estamos acostumados a isso, mas que a paz de Deus, que o amor de Deus alcance o seu coração nessa noite maravilhosa, em nome de Jesus, tá bom? Saudar também os nossos irmãos que estão nos assistindo na live. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, e eu vos convido para nós abrirmos a palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 5. Nesse momento que os irmãos vão abrindo as Bíblias, eu vou apresentar aqui os nossos irmãos que estão nos dando a honra com a sua presença, que é o Robert. Tudo bom, Robert? Deus abençoe. E a Kainá juntamente com o seu... Oi? Wanderson. Deus abençoe. Tem também outros visitantes também. Que o eterno Deus possa vos abençoar. Que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração nessa noite tão maravilhosa. As crianças vão descer, irmã Renilda? Vão? Já estão lá? Tá. Eles querem orar? Elas querem orar? Então está bem. Elas vão orar? Vai vir Esther orar? Não, a Esther não vai orar hoje. Que tristeza. Vamos orar então, irmãos. E nós já vamos orar pelas crianças e, consequente, também pela ministração da palavra. Amém? Querido Deus, nós estamos diante do Senhor, te louvando, te agradecendo, diante de tantas bênçãos que o Senhor nos concedeu, bênçãos essas inumeráveis, incontáveis, e rendemos graças ao Teu nome. Ó Senhor, esteja conosco. Amado Deus, fale aos nossos corações, para que nós possamos aprender da Tua palavra. Que o Senhor possa usar a irmã Renilda nesse momento, e que a Tua serva, ó Deus, seja um canal de bênção para a vida dessas crianças. Que essas crianças cresçam nos Teus caminhos, que essas crianças cresçam se lembrando dos ensinamentos transmitidos, passados pela nossa irmã Renilda, e que em nome de Jesus venham crescer, se formar homens e mulheres do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, o versículo de número 20 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Podem se assentar em nome de Jesus. Nos domingos pela manhã, nós temos falado sobre exercícios espirituais. E nos domingos à noite, nós temos falado sobre as obras da carne. E o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, capítulo de número 5, ele vai listar, ele vai apontar algumas ramificações da obra da carne que acontece, que é o resultado quando se tem a derrota do espírito para com a carne. O apóstolo Paulo fala em Romanos que dentro de nós existe uma luta, dentro de nós existe um conflito entre o velho homem, o homem que é habitado por uma natureza pecaminosa, o homem que quer desagradar a Deus, o homem que quer comer o fruto proibido, mas ao mesmo tempo
esse homem que é regenerado, esse homem que é convertido, esse homem que experimentou o novo nascimento, ele luta consigo mesmo, pois ele agora é uma nova criatura. Então, de um lado tem o velho homem e do outro lado tem o novo homem, a nova criatura. E quando a nova criatura, quando esse homem lavado e remido no sangue de Jesus vence o velho homem, o resultado é as obras é o fruto do Espírito. Quando o homem convertido, o homem lavado e remido no sangue de Jesus vence o velho homem, o resultado é gozo, paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Entretanto, quando esse velho homem vence o novo homem, o resultado são as obras da carne. E nos domingos, nos nossos encontros, nas nossas celebrações dominicais à noite, nós temos abordado toda noite, todo domingo, uma obra da carne. E hoje eu quero falar de uma muito presente na nossa vida, denominada de ira, enraivecido. Pessoas que são agressivas. Em linhas gerais pessoas que não têm o domínio próprio, pessoas que não têm o controle do seu emocional, pessoas que não são mansas. Tiago fala no capítulo de número 1, versículo de número 19 e o versículo de número 20, o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Saibam, compreendam que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E se nós lermos em Gálatas, capítulo de número 5, no versículo de número 20, depois da expressão ciúmes, nós constataremos que a ira é uma das obras da carne. Pessoas agressivas. E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós não devemos nos irarmos contra o nosso irmão. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ser pacificadores. O Senhor Jesus nos ensina que devemos ser benevolentes, pessoas mansas, pessoas que saibam se comportar e que tenham controle emocional. Por isso, é extremamente necessário, é fundamental que venhamos cuidar das nossas emoções, cuidar das nossas frustrações, cuidar, zelar, controlar a ira que está dentro de nós. Viver como Tiago diz, seguindo os ensinamentos de Tiago: tardio para se irar, tardio para falar, se conter, não se apressar, pois se você não tem controle sobre a ira, ela fatalmente aniquilará. A ira fará com que todas as suas amizades, todos os seus relacionamentos sejam combatidos, pois se você não é tarde para se irar, você também não irá ser tardio no falar. Consequentemente, você irá falar o que não deve, consequentemente, você agirá de forma errada, de forma equivocada, e isso irá desestruturar o seu relacionamento para com o próximo. É claro que quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver dois tipos de iras, dois tipos de manifestações agressivas e que são compreensíveis para nós. Uma que é justa e outra que é injusta. Precisamos entender que existem dois conceitos básicos com relação à ira. A primeira é no quesito justo. Existem situações que a vida nos coloca, e o Stephanie Nolasco vai falar sobre isso. Existem momentos que nós passamos na vida
que é justificável a ira. Quando, por exemplo, você está andando, o cara vai lá e furta o seu celular. Poxa, é repugnante, dá um ódio em nossos corações. Quando, por exemplo, você para o carro em um farol e o outro vem com uma arma e rouba o seu veículo. É claro que isso vai trazer ira para os nossos corações. Isso é uma ira justificável. É a ira que, por exemplo, lá em Números, capítulo de número 20, no versículo 10, no versículo de número 11, vai nos falar. É a ira que quando Moisés viu o povo murmurando, o povo reclamando, Moisés ficou indignado com a situação e ele furou a rocha. Por quê? Como é que pode Deus prover tudo para esse povo, Deus mandar o maná, Deus mandar a nuvem de fogo para aquecer o povo, mesmo assim o povo agir com ingratidão? Na visão de Moisés isso é injustificável. Na visão de Moisés isso é incompreensível. Em Números, capítulo de número 20, versículo de número 10 e 11, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. O primeiro conceito de ira é uma ira justa, é uma ira justificável, é uma ira compreensível, embora ela precisa também ser controlada, embora ela também precisa ser administrada. Porém, a Bíblia também vai nos falar que existe um outro tipo de ira, que é uma ira injustificada, é uma ira incompreensível, uma ira irracional. É uma ira onde as pessoas ficam nervosas ou nervosos sem motivo algum. Ou seja, não é necessário muita coisa para as pessoas ficarem bravas. A mesma pessoa que teve o carro roubado no farol, ela fica irada só pelo fato de alguém de repente tropeçar nela. E aí você quer agir da mesma forma nas duas situações, nos 2 momentos que você viveu. É algo injustificável, é algo incompreensível, é algo irracional. Algumas pessoas nem sabem por que estão com raiva de alguma coisa. Tem pessoas que vivem vivem irritadas e nem sabem por qual motivo elas estão tão agressivas, tão intolerantes, tão agressivas. Um exemplo disso é Penina. A Bíblia fala que Penina irritava Ana constantemente. E a Bíblia vai falar que Penina irritava Ana sem necessidade. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Penina vivia irritada com Ana sem motivo, sem necessidade. Um outro exemplo, Jonas. Jonas ficou irado contra o povo de Nínive, e ele ficou bravo com Deus, até mesmo por causa de uma planta que morreu. De modo que, quando nós chegamos em Jonas, capítulo de número 4, Deus pergunta para Jonas e fala: Jonas, é razoável esta tua ira? É justificável todo esse sentimento que você está tendo? Quando nós lemos Neemias, por exemplo, a Bíblia vai falar de Sanbalate e Tobias, 2 homens que ficaram enraivecidos, 2 homens que ficaram irados, só porque Neemias começou a restaurar os muros de Jerusalém. E eles ficaram irados por quê? Porque eles não queriam ver o bem do povo. Algo irracional, algo incompreensível, algo que não está na nossa concepção de mundo. Isso é uma obra da carne, e isso se manifesta quando você perde a luta do velho homem
para com o novo homem. O velho homem domina o novo homem, então, como resultado, você se torna uma pessoa irada, você se torna uma pessoa agressiva, você se torna uma pessoa intolerante, você e nós nos tornamos uma pessoa onde o próximo tem medo, se previne o que falar, como falar, onde falar, pois você é algo, ou você é alguém completamente irado. Pessoa irritada, pessoa brava. Pois bem, o que é que faz com que nós nos tornamos pessoas iradas? O que é que provoca a ira? Descobrir as razões, descobrir os motivos por trás que nos levam a vivermos de forma irada é muito importante, saudável para a nossa espiritualidade. Tem muitas pessoas que vivem iradas por alguns motivos que eu quero citar aqui essa noite. Por quê? Da onde que vem? O que é que provoca a ira? Primeiro, as más influências. Ou, em outras palavras, pessoas com quem você anda. Pessoas com quem nós nos relacionamos. Em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 24, Salomão fala assim, não te associes com o iracundo, não ande com o iracundo, nem ande com o homem colérico. Salomão está falando, se afaste de pessoas agressivas, se afaste de homens iracundos. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 19, olha só que texto incrível. Salomão fala assim, melhor é morar em uma terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Salomão está nos falando, é melhor você viver no deserto, é melhor você viver distante de todos, é melhor você viver sozinho, do que você conviver, lidar com uma esposa, lidar com um esposo agressivo. O que é que nos provoca a ira? Pessoas que nós nos relacionamos, pessoas que nós dialogamos, pessoas que nós convivemos. Uma pessoa com má influência pode provocar a ira e vários problemas por onde ela passa. Então, o primeiro motivo que gera a ira, que provoca essa agressividade em nossas vidas, são os relacionamentos. As pessoas que nós escolhemos para fazer parte da nossa vida. As pessoas que nós escolhemos para compor o rol de amizades que temos em nossos corações. Mas a Bíblia também vai falar de um outro fragmento. A Bíblia vai falar que além das más influências, algo que gera a ira em nós é lidar com o fingimento. É lidar com pessoas fingidas, pessoas mascaradas, pessoas que não têm personalidade. Provérbios capítulo de número 25, versículo de número 23 fala: o vento norte traz chuva, a língua fingida, o rosto irado. Pessoas fingidas, pessoas mascaradas, é muito triste, é decepcionante, é amargurador convivermos com pessoas fingidas. E diante desse fingimento, diante dessa manipulação, muitas pessoas não conseguem controlar a sua ira e agem de forma descontrolada, agem de forma precipitada. Pois bem, nós ficamos irados por causa das más influências, nós ficamos irados por causa de pessoas fingidas, e nós ficamos irados também por causa da impaciência. Vivemos em um mundo onde tudo é para agora. Vivemos em uma sociedade onde tudo é urgente. Tudo tem que ser no estralar de dedos. E Provérbios fala sobre isso. Lá no capítulo de número 11,
Versículo de número 23 fala: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Pessoas que são iradas, pessoas que são impacientes, pessoas que não têm controle sobre o seu emocional, gera em si uma impaciência enorme. Por isso é que Eclesiastes, Salomão nos dá um conselho encantador lá em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 9, e Salomão fala assim: olha, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos incessados. A pressa causa em nós ansiedade, e essa ansiedade gera um nervoso descontrolado. Esse nervoso resulta em uma ira. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com as más influências, precisamos tomar cuidado com o fingimento, precisamos tomar cuidado com a impaciência, com as pessoas que estão em nossa volta, tomar cuidado com quem anda ao nosso redor. É necessário aprendermos a perdoar, e se for necessário até mesmo evitar alguns tipos de pessoas, pois essas pessoas podem contribuir para o desdobramento da obra da carne que está presente em nossas vidas. O que é que resulta? O que é que gera? O que é que provoca a ira? As más influências, o fingimento e a impaciência. E quando você se torna uma pessoa irada, quando você se torna uma pessoa agressiva, você começa a agir de forma abrupta, você começa a agir de forma irracional. No entanto, o Salmos 37, versículo 8 fala: olha, abandone a ira, abandone o furor, aprenda a controlar a sua paciência, porque isso vai acabar em algo mal para a sua vida. Salmos 37, 8. Domine o seu emocional, pois senão isso vai acabar em um ambiente totalmente complicado, difícil de lidar. E quando você se torna uma pessoa irada, uma pessoa iracunda, uma pessoa agressiva, algumas consequências vêm ao seu encontro. Algumas situações aparecem na sua vida. Por isso é necessário nós pensarmos se vale a pena ficar irado, se vale a pena falar o que é pensado, se vale a pena agir da forma como nós agimos. O que é melhor, ser irado ou ser uma pessoa mansa? O que é melhor, ser agressivo ou perder uma luta? O que é melhor, viver em guerra ou viver em paz consigo mesmo? O que é que acontece quando nós agimos de forma descontrolada, de forma precipitada, sem controle emocional sobre a ira? Primeiro, nós fazemos loucuras. Quando nós nos tornamos pessoas iradas, nós nos tornamos loucos. Sabe o que é louco? Pessoa fora de si, pessoa sem consciência. Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 17, a Bíblia fala assim, ó: o que presto se faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. O homem que não consegue pensar direito, ele faz besteiras, ele fala besteiras, ele age de forma precipitada. Por quê? Porque ele está fora de si. Ele está agindo de forma irracional, ele está agindo de forma incontrolada. Já viu casais brigando? Como é que é? Quando os dois casais, quando o homem e a mulher estão agressivos, estão irados. Eu até brinquei com o Samuel, parecem dois loucos, sabe, loucos de manicômio, aqueles. Parecem, porque ninguém ouve o outro, ninguém entende o outro, ninguém conversa o outro. Uma vez eu falei para um casal, está parecendo um hospício aqui. Por quê? Porque está dando valor, está dando razão, está deixando a ira tomar conta.
E quando a ira vem ao encontro da sua vida, você se torna esse homem que Provérbios 14:17 fala. Você se torna um homem insensato, um homem que faz loucuras, um homem que age por seus desígnios, e consequentemente esse homem se torna odiado. Por quê? Quem faz loucura, mata. Quem faz loucura, rouba. Quem faz loucura, machuca o outro. Quem faz loucura, agride mulher. Quem faz loucura, mata sua esposa, agride seus filhos. O resultado é o ódio. O resultado é a separação. O resultado é o rompimento. Provérbios está nos falando isso. O resultado, a consequência da ira é loucura. Segundo, quando você se torna uma pessoa irada, quando nós nos tornamos pessoas descontroladas emocionalmente e agimos por impulso, nós temos consequências danosas. Nós temos perdas de danos. E quando eu falo danos, é danos físicos, é danos emocionais, é danos espirituais. Provérbios 19:19, a Bíblia fala: homem de grande ira tem de sofrer o dano. Um homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda e fazê-lo de novo. Quando nós estamos irados, quando nós estamos agressivos, quando nós estamos intolerantes, arrogantes, prepotentes, nós perdemos sempre algo. Nós não ganhamos absolutamente nada, pelo contrário, nós sempre perdemos. Tem pessoas que descontam a sua raiva no celular, pegam o celular e acabam jogando um objeto contra a parede. Tem pessoas que descontam a sua raiva no carro, rasga, bate, quebra o seu carro. As pessoas descontam a sua raiva destruindo objetos. Isso é prejuízo. E isso é um dano. Quem não controla a sua raiva, quem não controla a sua insensatez, tem prejuízos. Se não perde um objeto físico, perde relacionamento. Se não perde um objeto físico, trinca uma amizade, machuca o próximo, perde o seu irmão em Cristo, perde a sua esposa, perde o seu esposo. O que eu já vi de homens agressivos, homens intolerantes, homens que não sabem tratar a sua mulher, não sabem respeitar a sua esposa, pessoas agressivas, só porque é cabra macho, só porque é cabra macho. Grande coisa, cabra macho é aquele que respeita e ama a sua mulher. Cabra macho é aquele que valoriza a sua esposa. Cabra macho é aquele que entrega flores para a sua esposa. Não aquele que agride ela, não aquele que xinga ela. Isso é frouxo, isso é menino. Isso não é homem. Isso precisa ser falado, isso precisa ser combatido. Não é normal o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo na nossa sociedade de hoje. O resultado é esse: é perdas, é danos, consequências enormes. Você se torna uma pessoa louca, você perde objetos, você perde pessoas. Terceiro, você desenvolve contendas, você desenvolve brigas, você desenvolve conflitos. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 18, a Bíblia fala: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O homem que é calmo, o homem que é sensato, o homem que tem paz no seu coração, ele foge de briga, ele foge do confronto, ele foge do conflito. Agora o homem que é iracundo, o homem que é briguento, ele cria luta no seu lar, ele cria luta na sua casa, ele cria luta no meio da sua família. Esse homem iracundo é aquele que já tem o costume
de se irar, é aquele que já tem o costume de brigar, é aquele que arruma confusão por onde passa, por onde ele tramita, ele deixa um rastro ali de briga, ele deixa um rastro ali de discussão, ele deixa um rastro ali de contenda. Pois bem, por quê? Porque você é uma pessoa irada, você é uma pessoa que não consegue ouvir a opinião do outro, você é uma pessoa que não consegue absorver o que o outro está te falando. É só você que está certo, é só você que está certo. E aí você deixa a ira tomar conta do seu coração, e isso faz com que você se torne uma pessoa louca, você age com loucuras, você age de forma precipitada, você tem sérios danos, você cria contendas. E eu também vos apresento uma quarta consequência, porque diante da ira, você não traz leveza para o seu lar, você não traz paz para o ambiente que você passa, pelo contrário, você é responsável, nós nos tornamos pessoas responsáveis por criar um ambiente pesado. Por quê? Porque você é uma pessoa irada. Quem fala isso é Salomão, em Provérbios, capítulo de número 27, e versículo de número 3 fala: pesada é a pedra. Olha o que Salomão está dizendo, irmãos. A pedra é pesada, a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Aquele que vive irado, aquele que vive agressivo, aquele que vive bravo, aquele que vive irritado, leva consigo esse peso por onde passa, por onde tramita. Sabe quando nós chegamos em ambientes e nós sentimos um ambiente pesado? São pessoas iradas, são pessoas onde nós não podemos falar, são pessoas onde nós não podemos nos posicionar. Por quê? Porque essas pessoas estão pesadas, essas pessoas estão agressivas. O ambiente onde há ira se torna um lugar pesado. E lugar pesado é lugar de difícil relacionamento. Lugar pesado é lugar onde parece que as coisas não fluem, onde parece que as coisas não se desenvolvem. Sem contar que também a ira atrapalha a sua comunhão com Deus. Porque quem é irado não consegue orar. Porque como é que vai orar desse jeito? Vai orar e vai falar o quê? Deus, eu determino. Tem crente que é assim, né? Tem crente que é irado na oração. Na oração você vê que a pessoa é irada. Ele quer determinar Deus, ele quer obrigar Deus a fazer tal coisa. Ou seja, ele controla toda a sua família, ele manda em tudo, ele manda em todos. E aí na oração ele quer mandar Deus fazer tal coisa. Eu determino, eu ordeno, eu mando, eu oriento. Pessoas iradas. E a ira, essa agressividade, acaba rompendo, acaba trincando o seu relacionamento para com Deus. Talvez seja por isso que Paulo escreveu para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 8, e a Bíblia fala assim: olha, quando os irmãos, quando os varões forem orar, que eles levantem as suas mãos santas, sem ira e sem contenda. Por quê? Porque o relacionamento para com Deus tem que partir de um coração quebrantado, tem que partir de um coração que vive em paz com Deus. A ira se torna um empecilho para a vida de oração, para a vida devocional, para a vida comprometida com Deus, para a vida comprometida com o próximo. A ira destrói o seu relacionamento para com Deus, a ira destrói o seu relacionamento para com o próximo, e a ira destrói o seu relacionamento para consigo mesmo. A ira é destruidora, a ira é catastrófica, a ira não traz nada bem, não traz resultados positivos para a sua espiritualidade.
Portanto, é necessário, portanto, é imprescindível que nós venhamos aprender a controlar a ira. É inegociável, nós precisamos controlar esse sentimento da nossa imperfeição. Precisamos contornar, precisamos controlar, precisamos limitar essa obra da carne que está presente em nossos corações. E aí eu quero orientar os irmãos nesse sentido agora. E eu quero dar aos irmãos algumas orientações para nós controlarmos a ira que bate à porta dos nossos corações. A ira que nos assola, a ira que devasta relacionamentos, a ira que acaba com a nossa comunhão para com Deus. É necessário vencê-la, é necessário apaziguá-la, é necessário controlá-la. Portanto, eu quero dar aqui aos irmãos algumas dicas, alguns conselhos para nós vencermos a ira. Primeiro deles, diante da ira, diante desse momento de conflito, diante desse momento de irritação, quando nós queremos agredir o outro, seja verbalmente ou fisicamente, aprenda a falar baixo. Aprenda a controlar o seu tom de voz. Quem fala isso é Provérbios, não é eu. Em Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 1, Salomão fala assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mesmo que o outro esteja gritando contigo, aprenda a falar baixo. Mesmo que a pessoa fale com você em um tom alto, evite responder no mesmo tom. Evite responder no mesmo som. Evite de repente falar mais alto. Por quê? Porque isso daí provoca gritaria, isso provoca confusão, isso provoca dissensão. E a Bíblia fala em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 32, que toda confusão, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia, tem que ser afastada do povo de Deus. Nós, como servos de Deus, nós não vivemos confundidos. Nós não vivemos no meio da confusão, nós não vivemos no meio da gritaria, nós somos pessoas esclarecidas, nós somos pessoas que enxergamos a realidade. Portanto, por que vai gritar com o outro? A pessoa está te ouvindo. Por que vai falar alto com o outro? A pessoa está te escutando. Por que vai gritar com o outro? Qual é a necessidade disso? Provérbios fala, olha, a resposta branda, a fala branda desvia o furor. Mas quando o outro está bravo, Thalita está brava, aí você vai querer falar mais alto que a Thalita vai querer falar mais alto que você, e o resultado disso vai ser um caos. Panela de um lado, copo do outro, e a tragédia está feita. E é assim que estão muitos casamentos hoje em dia. Por quê? Porque ninguém consegue falar baixo com ninguém. Um quer falar mais alto que o outro. Um quer gritar com o outro. Quem é que gosta de ouvir gritos? Quem é que gosta de ser repreendido de forma obsoleta, de forma agressiva? Quem é que gosta disso? Ninguém. Então, para nós controlarmos esse sentimento de ira, é necessário que nós venhamos aprender a falar baixo. Segundo, além de nós falarmos baixo, aprenda a buscar sabedoria. Aprenda a pensar antes de falar. Aprenda a refletir antes de trazer uma palavra. Quem fala isso é Provérbios, lá no capítulo de número 29, versículo 8, versículo 11 fala: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira.
O homem insensato expande toda a sua ira, mas o sábio sabe reprimir ela. O homem irado, o homem iracundo, é aquele homem que não tem controle na sua boca. É aquele homem que não é tardio no falar. É aquele homem que vai falando mal da sua esposa para os outros no serviço. Só por causa de uma confusão, você vai lá e acaba com a vida da sua esposa, acaba com a vida do seu esposo no lugar onde você trabalha. E aí pinta a ideia, desenha a ideia como que se ele ou ela fosse o pior esposo ou a pior esposa do mundo. Por quê? Porque não tem controle na sua língua, não tem sabedoria. É claro que as pessoas sábias também ficam iradas. É claro que as pessoas sábias também se sentem amarguradas. Mas é necessário conter-se, é necessário segurar-se, é necessário saber não reagir de forma errada, de forma equivocada, pensar antes de falar. E é isso que Provérbios está falando. Aquele que é sábio, mesmo diante do conflito, mesmo diante do confronto, ele espalha boas notícias, ele espalha elogios, ele espalha coisas positivas para que o furor seja abafado, para que o furor seja apagado. Ao contrário daquele que é insensato, daquele que é linguarudo, daquele que é fofoqueiro, daquele que deixa a obra da carne reinar sobre a sua vida. Aquele que é fofoqueiro, rapaz, vai falando mal da pessoa que brigou para todo mundo, e vai montando um time de futebol contra o outro, vai montando uma cidade contra o outro. Por quê? Porque é insensato, não tem sabedoria, fala sem pensar, age sem refletir, e as consequências são danosas, os prejuízos são enormes. Então, diante da ira, diante do conflito, diante da impaciência, diante do furor, é necessário que nós venhamos aprender a falar baixo, aprender a buscar sabedoria, falar sabendo, pensar antes de falar, refletir antes de agir. E a Bíblia também vai falar o seguinte, lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 26. Irmãos, terceiro conselho para nós aprendermos a abafar esse sentimento da ira, é necessário nós aprendermos a deixar passar certas situações. É necessário nós fecharmos os olhos para determinadas coisas que o outro faz. Fechar os olhos, fechar os ouvidos para determinadas coisas que o outro fala. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 26 fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira tem prazo de validade para o cristão. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor vêm ao encontro das nossas vidas. Então nós não podemos guardar mágoas, nós não podemos guardar esse sentimento em nossos corações, porque ela se torna uma amargura, ela se torna um ódio, ela se torna um peso para as nossas vidas. Então, se os irmãos me permitem, um terceiro conselho que eu vos dou é: deixe passar. Falou, está falado, já foi. Agiu, já foi. Não é necessário brigar por tudo, não é necessário lutar por tudo. Deixe passar. Porque é normal que nós venhamos nos irar, mas nós não podemos pecar. É normal que venhamos ficar insatisfeitos, mas nós não podemos desonrar o nome do Senhor. Então, terceiro conselho: deixe passar. Aprenda a deixar de lado.
Aprenda a falar baixo. Aprenda a pensar antes de falar. E aí eu vos apresento o quarto conselho, que é o quê? Não fale na hora da raiva. Não fale na hora em que nós estamos irados. Aprenda a fechar a boca. No momento da ira, no momento da inquietação, no momento da raiva, não fale. Na hora da raiva, aprenda a ficar em silêncio. Em Provérbios, capítulo de número 12, os irmãos estão vendo que eu trago a afirmação e logo depois eu trago o texto. Por quê? Porque não é eu que estou falando, é a Bíblia. Em Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 16, a Bíblia fala: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Aquele que é prudente, ele espera o momento certo. Aquele que é sábio, fala na hora certa. Aliás, a definição que eu encontro como sabedoria é isso. O que é sabedoria? Sabedoria é você falar como, onde e falar o que de forma certa. Isso é sabedoria. Porque às vezes nós falamos o que é certo, mas no lugar errado ou de forma errada. Sabedoria é você saber o que falar, como falar e onde falar. Isso é ser sábio. Agora aquele que é imprudente, aquele que é irado, rapaz, está nem aí. Está na igreja, vai brigar com o irmão. Está no meio da mesa. Irmãos, querem ver isso no exemplo? Agora, época de política. Um domingo à tarde, um domingo maravilhoso, almoço em família, começam a brigar por causa de política. Aí tem um camarada do lado esquerdo que é a favor do Lula e tem o outro do lado direito que é a favor do Bolsonaro. Pronto, acabou o almoço, virou um caos, virou uma tragédia. Os dois brigam e os laços familiares são quebrados. Os laços familiares são desmontados, e aí você fica bravo, você fica agressivo, você fica irritado e acaba falando que não deve, você acaba agindo da forma errada. Então, o quarto conselho que eu vos dou é: não fale nada na hora da raiva. Feche seus olhos, respire fundo, conte até 10, mas controle essa raiva que está dentro de si, controle esse furor que está dentro do seu coração, pois isso não é benéfico para as vossas vidas, isso não é benéfico para as vossas espiritualidades. Recordando, para nós controlarmos a ira, é necessário que nós venhamos aprender a falar baixo. É necessário que nós venhamos pensar antes de falar, ou seja, buscar sabedoria. É necessário que nós venhamos aprender a deixar passar determinadas coisas. É necessário que nós venhamos aprender a não falar no momento da ira. E o quinto e último conselho que eu vos dou, e talvez esse seja o mais importante: diante da ira, diante do conflito, diante da luta, diante desse momento de agressividade, aprenda a descansar, aprenda a dormir. É isso, é dormir. Aprenda a relaxar. E quem fala isso não é eu, quem fala isso é a palavra do nosso Deus. Porque lá em Salmos, capítulo de número 4, versículo de número 4, olhem só o que o salmista fala. O salmista diz assim, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Vou repetir: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O que o salmista está nos ensinando é o seguinte: olha, diante da perturbação, diante do afrontamento, diante do conflito,
aprenda a ficar calado e se recolha aos seus aposentos, se recolha ao seu quarto e olhe para o seu travesseiro e pense consigo mesmo, conversando com o seu travesseiro. O que o salmista está falando é: fale com o seu sono, fale com o seu descanso. Vale a pena, é isso que Salomão está dizendo, vale a pena perder o seu descanso por causa dela, por causa dele, por causa daquilo, por causa disso? Salomão, o autor de Salmos, perdão, não foi Salomão, se eu citei, tá, irmãos? O autor de Salmos, que foi Davi, esse é um salmo de Davi, ele está dizendo: olha, o descanso é o momento da reflexão, e diante da reflexão, nós vamos compreender a realidade do problema. E podem ter certeza, coisas que você iria falar, quando você deitar na cama, você vai falar: glória a Deus porque eu não falei aquilo, glória a Deus porque eu não fiz aquilo, glória a Deus que eu não realizei aquilo. O salmista está falando: olha, perturbai-vos, as pessoas vão te perturbar, mas não pequem, não pequem, se recolham, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, calai-vos, ficar em silêncio, ficar em silêncio. Nós vencemos o mundo, não é lutando contra o mundo. Nós vencemos o mal, não é lutando contra o mal. Nós vencemos o mal, nós vencemos o mundo nos recolhendo em silêncio, orando ao nosso Pai que está em secreto. E o nosso Pai, que também está em secreto, nos abençoará publicamente. Recolher-se, dar um passo para trás. Retroceder nem sempre significa perder. Retroceder nem sempre significa sair derrotado. Pelo contrário, retroceder é um sinal da humanidade. Dar um passo para trás é um sinal de que precisa-se de ajuda. E a ira, ela deve ser controlada na vida de um cristão. A ira deve ser controlada na vida de um servo de Deus. E que em nome de Cristo Jesus, nós não venhamos ser dominados pela ira, nós não venhamos ser dominados pelo conflito, nós não venhamos ser dominados pela raiva, mas que ao invés da obra da carne, ira, reinar sobre nós, que venha ao encontro das nossas vidas o fruto do Espírito. E se de um lado tem a ira, do outro lado tem a paciência, do outro lado tem a mansidão, do outro lado tem o domínio próprio, porque nós somos servos de Jesus, nós somos servos de Deus, e quem é servo de Jesus, vive como Jesus, anda como Jesus. E Jesus, em todo o tempo de vida aqui na terra, em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 29, a Bíblia fala que em todo o tempo Jesus foi manso e humilde de coração. Jesus foi uma pessoa controlada, Jesus foi uma pessoa calma, Jesus soube lidar com as pressões da vida e anunciar para todo mundo e falar: olha, a ira não vai fazer presente na minha vida. A raiva, a insensatez, a ignorância, a braveza não domina eu. Não, pelo contrário, quem domina eu é o fruto do Espírito. Quem domina eu é o domínio próprio. Não é eu que domino a raiva, não é a raiva que me domina, é eu que domino a raiva. Não é a raiva que me controla, não é a raiva que me norteia, não, pelo contrário, é eu que conduzo, é eu que tranquilizo o ambiente, porque eu posso de fato ficar irado, mas eu não vou pecar, eu não vou desonrar o nome do Senhor, eu não vou pecar contra o meu Deus. Por quê? Porque eu sou servo de Jesus, eu sou servo de Jesus. Essa mensagem é excepcional. Eu sou servo de Deus, e quem é servo de Deus é manso, é humilde, é calmo,
é pessoa tranquila, é pessoa que tem paz com Deus, essa paz que excede todo o entendimento, é a paz de Cristo que está em nossos corações. Irmãos, nós já estamos chegando ao final. A noite está chuvosa, mas eu não posso deixar de perguntar para você essa noite, você que ouviu essa palavra e não é aceitar Jesus, não, de forma nenhuma, é olhar para si mesmo e falar assim: olha, pastor, eu sou uma pessoa irada, eu às vezes ajo de forma precipitada, eu às vezes cometo equívocos nas minhas atitudes, às vezes eu cometo equívocos nas minhas falas. Hoje mesmo à tarde, hoje mesmo eu tive um pequeno conflito com meu pai. Por quê? Porque meu pai é muito ansioso. Meu pai, quando quer uma coisa, ele quer um negócio assim, ó, rápido. E aí eu estava estudando, por sinal eu estava estudando, lendo aqui algumas coisas de teologia. E aí eu falei: pai, calma. Eu falei, alterei a voz, eu falei: pai, calma. E eu fiquei irado com meu pai, sabe? Aí logo depois veio o Espírito Santo no meu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo me conscientizou e falou assim: poxa, e se amanhã, ou se hoje for o último dia seu com seu pai? Eu posso chegar agora em casa e eu receber a notícia que meu pai veio a óbito. Eu posso receber essa notícia. Eu posso receber a notícia de que amanhã meu pai vai ser enterrado. E aquilo dali ficou no meu coração. Na hora eu cheguei nele, eu pedi perdão, dei um abraço nele. E ele falou: nossa, eu nem fiquei chateado, eu entendo e tal, mas eu me senti mal por aquilo. Às vezes nós ficamos irados, machucamos outras pessoas. Às vezes as pessoas não ficam machucadas, mas nós trincamos, nós machucamos os nossos relacionamentos. Então aqui essa noite, eu quero rapidamente, eu não quero que você venha até aqui à frente, não precisa nada disso. Eu quero te perguntar: você que é uma pessoa irada e quer orar e falar assim: pastor, eu preciso de oração para que eu venha desenvolver o domínio próprio, porque está tendo uma luta entre ira e domínio próprio, está tendo uma luta entre ira e mansidão, e infelizmente a ira está reinando as minhas atitudes, a ira está reinando as minhas falas. Eu quero que você apenas levante a sua mão, eu quero orar por você nesse momento. Existe alguém? Amém. 1, 2, amém. 3, 4, 5, 6, amém, amém. 7, amém. 8, amém, amém. 9, amém, amém. Vamos orar e falar assim: Senhor, nós não queremos ser irados, nós não queremos ser pessoas irritadas, nós não queremos ser pessoas bravas, nós queremos ser pessoas pacíficas, pessoas calmas. Nós somos servos de Jesus, e servos de Jesus anda como Jesus andou, e Jesus andou com humildade, Jesus andou com mansidão, e nós devemos agir assim, andar assim, porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém, amém, amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, por essa noite, te agradecemos por esse ensinamento, te agradecemos por essa palavra. Às vezes, Senhor Deus, nós somos intolerantes, às vezes nós somos pessoas agitadas, e diante da agitação, diante da pressão, nós cedemos à secularização dessa pós-modernidade, e nós acabamos agindo de forma desenfreada, nós acabamos agindo de forma descontrolada, de forma desnorteada, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, venha amparar a nossa vida nesse momento. Traga, ó Espírito Santo, o domínio próprio. Traga, ó Espírito Santo, a mansidão. Traga, ó Espírito Santo, a temperança em nossos corações. Querido Deus, nos ensine a andar como Jesus andou. Nos ensine, Senhor, a sermos pacificadores. Nos ensine, Senhor, a sermos pessoas calmas, pessoas que venham pensar antes de falar. Ó Deus, que toda tempestade, toda luta, todo conflito venha cair por terra essa noite em nome de Jesus, por meio das nossas atitudes
atitudes essas sãs, atitudes essas influenciadas pelo Teu Santo Espírito. Nos conduza, Deus, nessa semana. Nos conduza, ó Deus, em uma semana de vitória, em uma semana de prosperidade. E que nós, ó Deus, possamos vivenciar, experimentar, apreciar o fruto do Espírito, a temperança, a mansidão. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Assentai-vos.